Revisão da vida toda. O que ninguém te contou ainda. Ainda dá tempo de dobrar, no mínimo, a sua aposentadoria e eu vou te provar isso, porque ninguém te conta a verdade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o novo canal do grupo INSS Passo a Passo, voltado especializadamente, exclusivamente para questões previdenciárias, ou seja, INSS e Previdência Social. E o assunto de hoje, atendendo a pedido de vocês, a gente vai esmiuçar, você vai entender que você tem direito sim à revisão da vida toda de uma vez por todas. O que ninguém te contou. Ainda dá tempo de, no mínimo, dobrar a sua aposentadoria. Vamos aqui começar com a teoria que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar muito mais fácil de você entender na prática o que estão dizendo que você não tem direito, mas você tem sim. Olha só. Até 1999, os benefícios no INSS eram calculados sobre as últimas 36 contribuições, certo? O que possibilitava aos segurados realizar baixas contribuições durante parte da vida produtiva e depois aumentá-las à medida em que a data da aposentadoria se aproximava, elevando assim a média das contribuições e, por consequência, proporcionando uma aposentadoria maior. Então, esse negócio de contribuir mais nos últimos 3 anos, tem gente que acredita até hoje. Então, não é mito, isso realmente acontecia. Essa regra causava prejuízo ao sistema previdenciário e foi modificada em 26 de novembro de 99 com a Lei 9876 de 99, abrindo duas possibilidades. A regra de transição para segurados que já estavam filiados no INSS, considerando somente os salários de contribuição desde julho de 94 na base de cálculo dos benefícios, e a regra definitiva para quem passou a contribuir a partir da nova lei, incluindo no cálculo dos benefícios todos os salários de contribuição. Então, de julho de 94 para frente ou todos os salários de contribuição, ficaram essas duas opções. Acontece que o INSS passou então a calcular todos os benefícios com base na regra de transição, ou seja, aquela de julho de 94 para frente, sem observar se a regra definitiva resultaria num benefício maior para o segurado, o que resultou no desequilíbrio entre o histórico contributivo e o benefício concedido para os segurados que haviam feito suas melhores contribuições antes daquele marco inicial de julho de 1994. Estão compreendendo até aí? Então vamos lá. Milhares de pedidos de revisão da vida toda começaram a ser feitos por todo o país, para incluir nos cálculos dos benefícios os salários de contribuição da vida toda do segurado, como o próprio nome da revisão diz. Em 5 de novembro de 2018, o STJ afetou o tema, ou seja, decidiu que iria suspender todos os processos que ainda estavam em andamento e pediam a aplicação da revisão da vida toda para decidir e firmar a tese que, a partir de então, teria que ser aplicada no país inteiro. Pouco mais de um ano depois, e com base principalmente em dois argumentos do STJ, aprovou a revisão da vida toda por unanimidade em 17 de dezembro de 2019. Foi um boom, muito se falou na época sobre isso. A regra de transição, criada para diminuir o impacto negativo com a mudança trazida por uma regra nova, não pode ser prejudicial ao segurado no final, sob pena de ferir a sua razão de existência. B. O princípio do melhor benefício ou benefício mais vantajoso, que garante ao segurado sempre o acesso ao benefício de maior valor, caso ele tenha cumprido os requisitos de mais de uma regra. Depois do julgamento por unanimidade no STJ, foram apresentados recursos que levaram a discussão para o STF, para que seja então decidido se é direito do segurado escolher entre as duas regras de cálculo, definitiva ou transitória, ou seja, firmar entendimento favorável ou não à revisão da vida toda. Ou seja, agora, enfim, ela vai ser decidida mesmo. Ela chegou na última instância, terceira instância, o STF vai decidir e vai definir agora em junho. Por isso que a gente está abordando esse tema. Nem todos são favorecidos pela troca de uma regra de cálculo pela outra. Portanto, antes de qualquer pedido de revisão, seja pela revisão da vida toda ou qualquer uma das muitas possibilidades de revisões possíveis no INSS, o segurado necessariamente precisa realizar cálculos para ter certeza de que seu benefício aumentará com a revisão a ser solicitada.
Os documentos para revisão da vida toda, você que quer entrar. Carta de concessão da aposentadoria, o documento do INSS com memória de cálculo, você consegue tirar pelo Meu INSS se você não tiver. Comprovação das contribuições antes de julho de 1994, constando na carteira de trabalho ou no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você tira também pelo aplicativo Meu INSS. O extrato previdenciário, que é a mesma coisa, o CNIS, tirado no aplicativo Meu INSS. Ter em mãos o cálculo feito por um especialista em direito previdenciário e a certeza de que a inclusão de todos os salários resultará em aumento do seu benefício. Essa é a parte teórica. Olha só, se for aceita pelo STF, a revisão pode causar um aumento significativo nos benefícios dos segurados que iniciaram as suas contribuições antes de julho de 1994 e se aposentaram após 26 de novembro de 99, se o pedido for feito dentro do prazo de 10 anos. É aqui que está pegando a coisa e eu vou explicar para vocês bonitinho. O prazo de decadência do direito é contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro recebimento do benefício que se pretende revisar. Ficou complicado? Eu vou mostrar aqui para vocês mais desenhadinho logo a seguir. O problema de custeio, principal argumento do INSS para que não se admita a revisão, é por si só contraditório, já que os benefícios revistos seriam aumentados justamente considerando a totalidade dos salários de contribuição pago pelo contribuinte. No caso da revisão da vida toda, a contrapartida contributiva já foi dada. Agora é uma questão de justiça para milhares de brasileiros. Então, a revisão da vida toda tem totais chances de sair, de ter um parecer favorável, sim. Aqui, uma dúvida. Quais benefícios podem ser afetados pela revisão da vida toda? Olha só, auxílio-doença pode, aposentadoria por invalidez pode, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial e pensão por morte, que é um benefício precedido que você vai fazer pedir a revisão do benefício anterior que gerou ele, das contribuições de quem faleceu, de quem gerou este benefício. O auxílio-doença é a mesma coisa. Todos esses benefícios. As pessoas focam muito em aposentadoria porque é um benefício permanente, vai para o resto da vida, mas todo esse rol de benefícios tem direito à revisão da vida toda. Você pode procurar um advogado da sua confiança para entrar sim. Como saber se eu tenho direito? Olha só, não tem como avaliar sem estudar cada caso, mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Se você ganhava bem antes de 1994, comparado com o pós 1994. Se você ficou muito tempo sem contribuir para o INSS nos últimos 20 anos. Se você passou a pagar contribuições menores desde os anos 90. São bons indícios de que a revisão vai dar positiva e vai dar um valor legal de aumento no seu benefício. E aqui eu vou voltar no assunto que muita gente tem dúvida e que acha que não tem direito por isso, que é o prazo para pedir a decadência. Olha o que diz o artigo 103. O prazo de decadência, ou seja, decai o seu direito de pedir, do direito da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e de ato de deferimento, indeferimento ou de cessação de revisão de benefício é de 10 anos. Então o que a pessoa fala? Hoje a gente está aqui em 2021. Joga 10 anos para trás, fala, você se aposentou antes disso? Acabou. Não, você tem que olhar, às vezes por questão de um dia ou de poucos dias, você vai ter direito. Porque esses 10 anos, eles vão contar, olha só, a partir dessa data aqui, ó, do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira parcela. Então vamos dar um exemplo aqui. Seu benefício foi concedido em dezembro do ano anterior. Você recebeu o primeiro pagamento dele em janeiro do ano seguinte. E aí, essa decadência só vai começar a contar a partir de 1º de fevereiro do ano seguinte. Então, ilustrando novamente, vamos supor, seu benefício saiu, foi despachado lá pelo INSS, liberado pelo INSS em dezembro de 2020. Seu primeiro pagamento foi em janeiro de 2021. Então, a sua decadência, os seus 10 anos para saber se você vai poder pedir ou não, vão começar a contar a partir do dia 1º de fevereiro de 2021. Ficou claro? Então faça essa continha no seu benefício aí, porque muita gente está ficando fora achando que são só 10 anos contados de uma só vez, sem critério nenhum. Não é esse o critério. E aqui
a questão do recebimento dos atrasados, a chamada prescrição quinquenal, que só permite que você receba atrasados do Estado referentes aos últimos 5 anos. Então, por exemplo, se ganhar um processo, o valor corrigido desde a data do início, ou seja, vamos pôr aqui na nossa linha do tempo, 14/12/2009, o Irineu teve um benefício concedido aqui, certo? Foi concedido e aqui ele pediu a revisão em 15/12/2019, estava dentro do prazo, mas ele só vai receber os atrasados até de 15/12/2014 para frente, até quando ele ganhou o processo. Daqui para trás, tudo ele teria direito, mas caiu na prescrição, então não pode ser pago, mais do que 5 anos para trás. Os valores atrasados só poderão ser recebidos 5 anos a contar da data em que foi solicitada a revisão, ou seja, a partir de 15/12/2014, no nosso exemplo aqui. Repetindo aqui, então, a pessoa se aposentou dia 14/12/2009, mas só resolveu pedir a revisão dia 15/12/2019. Aí o processo foi correndo, quando foi aqui, em 1º/2/2022, saiu aqui a sentença do processo dele, ele enfim ganhou a revisão. Então ele vai ganhar daqui para frente e daqui 5 anos para trás, ou seja, 15/12/2014. Tudo isso aqui de 14/12/2009 até 15/12/2014, ele infelizmente perdeu por conta da prescrição quinquenal. Recebimento dos atrasados. Se você recebe benefício do INSS há mais de 5 anos e menos de 10 anos, você já está perdendo dinheiro. Enquanto você não entrar com a ação, a cada dia que se passa é um dia a menos no recebimento dos atrasados. Procure um advogado de sua confiança, de preferência especialista em direito previdenciário, e peça para ele avaliar sua situação e ingressar com a ação da revisão da vida toda antes que seu direito caduque, certo? Ainda ficou com alguma dúvida? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe no primeiro comentário fixado a sua pergunta, que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.